Shalom, shalom. Que bom que você já está chegando, está aí do outro lado. Muita gente dizendo oi. Que bom que você está aí. Que nós estamos aqui de volta. Que nosso Pai Celeste abençoado pode nos dizer: filhas, que vocês tenham uma boa tarde em mim, de leitura da palavra. E eu fico fascinada com a palavra, sabe por quê? Porque a palavra é o único livro em que, quando nós lemos, o autor está por perto. Então, que maravilha! Pontualmente, às 16h30, não vale a pena ler de novo. Está a Ana Cristina, o Elma, Shalom, Elma, guerreira, que fica ali chamando pessoas, abrindo salas, né? Ligando para as amigas, dizendo: vamos ler a Bíblia juntas. Uma grande companheira do Senhor, de batalhas, de cuidar. Que Deus te abençoe, minha filha, e abençoe todas aquelas que sempre estão ligando para algumas amigas, dando like, né? Chamando, dizendo: vem para a live, vamos estar juntas, vamos estar orando juntas. E é um grande feito que nós fazemos. E como eu disse, nós não estamos em live atrás de like. Mas é o like, infelizmente, é o like que mostra para outras pessoas que estamos ao vivo e que outras pessoas vão chegando e vão conhecendo o trabalho. Porque nem todos sabem que nós estamos lendo a Bíblia juntas. E eu tenho alguns testemunhos para contar para as irmãs e para os irmãos também. Eu não posso me esquecer dos irmãos, porque são muitos. Inclusive hoje um me escreveu tremendamente, muito abençoada a palavra, dando testemunho e pedindo ajuda porque escutou a live da manhã, ainda que era relacionada à mulher, mas ele se sente culpado da maneira que tem criado os filhos. E nós ficamos felizes com o Senhor, e eu quero falar uma coisa para as irmãs e para os irmãos. Muitas irmãs me escreveram pela live de ontem e de hoje, que nós estamos estudando Provérbios 31, que eu não consegui sair do quarto versículo, porque a unção de Deus veio tão poderosa sobre o início de Provérbios 31, que nos levou a algo assim tão profundo, que eu não tive autoridade para estar mudando, sem que falasse tudo que o Senhor queria que nós falássemos. E como eu disse, não estamos com pressa, estamos aquarteladas e vamos estudar tudo que o Papai do Céu está falando para a gente fazer. Mas a palavra, ela causa duas coisas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Quer dizer, ela é afiada desse lado e desse lado. Então ela entra cortando e diz que divide medula, espinha, vai dividindo tudo que está lá dentro. E ela causa duas coisas. A primeira coisa, quando somos confrontados pelo Espírito de Deus, nós ficamos frustrados conosco mesmo. E é sobre isso que eu quero falar no início dessa live nossa. Que a palavra, ela vem para confrontar, mas também para nos levantar. A palavra, ela mostra o erro, mas ela mostra como consertar os nossos erros. Você está me entendendo? Ela mostra o erro. Olha, filhos, vocês estão errados nisso, nisso e nisso. Mas ela dá um caminho, dá um norte para
para que nós saibamos como sair disso. E algumas pessoas foram confrontadas com a palavra de Provérbios 31. Algumas mulheres estão tão estarrecidas, fala, irmã, como isso nunca foi pregado? Como que ninguém nunca falou isso para nós? Olha, eu não vou jogar a culpa só em quem não pregou, mas em quem não leu também. Ninguém nunca pregou isso para mim. Eu exposta ao sol da palavra, e essa faca, essa espada de dois gumes que vai entrando, ela vai penetrando, vai dividindo as coisas ruins das coisas boas que estão dentro de nós. E alguns entraram em pânico. E eu quero dizer para você uma coisa: não fique em pânico com o que a palavra está fazendo em nós. Ontem também a nossa live do Vale a Pena Ler de Novo chacoalhou um monte de pessoas. E as pessoas estão indo para a noite, para dormir, mas elas estão, sabe, buscando mais, elas não estão parando aqui. Não estão parando. E elas estão buscando aprofundar mais ainda naquilo que o Senhor tem revelado. E isso é maravilhoso. Então, quando Deus te mostrar algo que nós estamos lendo aqui, que não está bem em você, não é para você, como a irmã disse ontem, tchau, para mim deu, e se mandou. Então, ela não vai ter a chance, ela não está dando a chance ao Senhor de trabalhar na vida dela. Ela disse, irmã Elizabeth, não suporto, é forte demais para mim, tchau. Aí eu escrevi para ela, disse, não senhora, tchau não. Você veio para a live, para Deus trabalhar em você, para que você levante uma nova mulher em Cristo Jesus. E disse a ela, bem, você estava acostumada com sopinha, com leitinho. E o Senhor agora está abrindo os nossos olhos. Está abrindo os nossos olhos e dizendo, olha, vocês precisam se levantar, porque esse, eu vou dizer para as irmãs, não é causando terrorismo, mas é sendo realista diante de todas as profecias e de tudo que o Senhor está mostrando. E por tudo que estamos vivendo, para muitas pessoas, essa vai ser a última chance de consertar muitas coisas na sua vida. O que Deus está fazendo através das nossas lives, de outros irmãos, não vou dizer que é só a nossa live que é a salvação da pátria, não, longe de mim querer essa pretensão. Mas Deus, nesse aquartelamento, está trabalhando em nós e através de nós, para que a gente se desperte como novas criaturas em Cristo Jesus. Então, eu disse para aquele pastor hoje, para aquela pastora, para alguns irmãos, que não fique entristecido, a palavra não é para entristecer. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, a correção no começo, ela parece dura, mas depois ela produz frutos. O que nós estamos lendo está causando um terremoto dentro de muitas pessoas. Uma irmã me deu o testemunho que o filho dela disse para ela assim, mãe, já vai começar a live daquela mulher que a senhora está assistindo. Mandar um abraço para minha amiga Darcy também e para as irmãs dela que estão lá em Goiás Velho, que estão nos assistindo também. E ela disse, qual mulher? Aquela que a senhora está assistindo, a senhora não pode parar de assistir ela mais. A mãe falou, por quê? Porque as coisas que a senhora está ouvindo está fazendo a senhora ficar melhor. A senhora percebeu que a senhora está ficando boa? O filho percebeu que a mãe está mudando. E eu disse, glória a Deus, ela veio me contar, disse, mãe Elizabeth, meu filho notou que eu fico melhor quando eu estou assistindo as lives e que eu estou pondo em prática. Eu disse, glória a toda honra.
E glória ao Senhor, não é a mim que eu não faço nada. Eu só sou uma menina de recados que estou aqui transmitindo essas verdades que já estão aqui. Amém? Então tem muitos testemunhos do que Deus está falando e está fazendo. E eu gostaria de nós já começarmos Efésios 5, ainda terminando, uma das últimas palavras. Hoje a minha filha perguntou: mamãe, quando vai terminar? Eu disse: a hora que o Senhor disser que acabou. Porque às vezes a gente fica num versículo, amadas, é porque não dá para vocês verem. Em cima da outra mesa aqui, tem um livro, uma Bíblia aberta em um salmo. Já vai para 3 semanas que eu estou debruçada em cima desse salmo. Não dou conta de sair. Porque cada vez que eu me debruço, as letras borbulham, saltam de tanta revelação. E eu falo, onde que estava tudo isso armazenado? Pensa, que coisas mais lindas o Senhor está ali falando com a gente. E até anotei algumas coisas desse salmo. E lá tem um versículo, Salmo 95. Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. E eu fiquei mais de uma semana em cima dessa palavra. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aí eu estou aqui trabalhando o que endurece o meu coração em direção ao Senhor. E estou listando aqui um monte de coisas. Estou mostrando que meu dedinho está cortado de novo. Hoje foi o dia de cozinhar todas as verduras da semana. E aí eu estou notando que eu estou mostrando o dedinho cortado. Eu armazeno todas as verduras que vamos comer durante a semana. E aí, para ficar mais tranquila depois, né? Então, eu tô vendo aqui meu dedinho cortado aí. Então, o que endurece o nosso coração? E eu estou trabalhando. Então, nós estamos paradas nesse Efésios 5 já há alguns dias, né? E aí, nós paramos ontem, no 17 e no 18. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam vinhos, onde traz depravações, mas enchei-vos do Espírito Santo. E foi aquela palavra que eu disse, a revelação bombástica, a solução para todos os problemas, encher-se do Espírito Santo de Deus. Amados, tem nos avivamentos passados, no país de Gales, em outros países que houve grandes avivamentos, pessoas como eu e como você, cheia de defeitos, mas que se deixaram moldar pelo Espírito Santo. E começaram a se encher com a palavra. Elas foram se enchendo do Senhor a tal ponto que quando elas passavam na rua, a 2, 3 quilômetros, pessoas começavam a cair. Batizadas no Espírito ou gritando e implorando Deus que Ele perdoasse os seus pecados. Uau! Uma pessoa cheia do Espírito mudava a atmosfera de um bairro, de uma cidade, de uma nação inteira. Por isso o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito. O segredo de ter uma casa transformada. E aqui ontem eu dei alguns testemunhos para mulheres que não têm o marido crente ou que o marido desviou. Não diga nada, não chame para ler Bíblia,
Não mande ele ler Bíblia, comece lendo Bíblia. Comece a enchendo. Viu que esse filho disse: mãe, já vai começar a live daquela mulher, porque quando a senhora ouve ela, a senhora está melhorando. A senhora está virando outra pessoa. Porque o filho percebeu. Não é que eu, Elizabeth, fiz alguma coisa, mas que a palavra liberada entrou nela e está causando uma revolução na casa. A mulher está mudando. E uma mulher posicionada, com uma palavra na mão dentro de casa, profetizando. E não basta só ler, tem que viver. Vocês não têm noção da revolução espiritual que isso é capaz de fazer. Por isso o diabo fala: não leia. Não, seu marido está lá, para que você vai ficar pagando o preço? Bem, cada um vai prestar conta de si mesmo diante do Senhor. Se encha e depois me fale o que o Senhor fez. Fecha sua boca e comece a ganhar sua família sem palavras. Só com atitudes. E você vai ver o que Deus vai fazer. Tem uma palavra que Francisco de Assis, que a Igreja Católica canonizou, mas ele era um homem maravilhoso, cheio de Deus. Se ele tivesse vivo, ele ia falar: nunca façam isso comigo. Ele era um jovem embriagado pelo Espírito Santo, apaixonado por Jesus. E quando ele começou a fazer discípulos, ele mandava os discípulos de 2 a 2 como Jesus, e ele dava uma palavra: vão e preguem o evangelho, mas só falem em extrema necessidade. Pregar o evangelho. Mas como vou pregar o evangelho sem falar? Com atitudes. Os discípulos que Francisco enviava no nome de Jesus, chegavam nas lavouras, as pessoas estavam trabalhando, ele pegava a enxada, o cutelo que fazia a colheita, e começavam a colher sem dizer nada. E as pessoas diziam: quem são esses jovens? E aí eles podiam falar de Jesus, mas primeiro eles viviam Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo e sedes governados por ele. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e sejam governados por ele. Nós estamos debaixo de um governo, de uma autoridade. Sabe por que nossas casas estão desajustadas? Porque estamos debaixo do governo das novelas, dos filmes, da ditadura da moda, do que nós ouvimos, do que as pessoas estão pregando, do que as pessoas estão falando. E não estamos nos deixando governar pela palavra de Deus. Sabe por que nossos púlpitos estão vazios e as pessoas que frequentam a igreja estão saindo mais vazias do que entraram? Porque estamos copiando palavras que vêm de fora, modismo de outros países, mas não estamos nos deixando ser governados pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo governar você e sua casa. E você vai me escrever tantos milagres que estão acontecendo, que vão precisar muitos, mas muitos messages que você vai mandar, muitas mensagens para caber o tanto de milagre que você vai receber na sua casa. E aí diz assim no versículo 18 e 20 que eu disse: vamos salmodiar e cantar cânticos e hinos espirituais. E aí o apóstolo Paulo não dá uma pausa, não muda, e ele continua num processo. Qual era o processo? Ser cheios do Espírito. Segundo processo, conversem com vocês a respeito, quando vocês fizerem um culto, cantem salmos, hinos, entoando cânticos espirituais. Ligando agora, né? Não sabe que eu estou ao vivo. Que não me liguem nesse momento. E então ele diz o seguinte:
além de ser cheios do Espírito, vocês conversem entre vocês, salmodiando, cantando hinos espirituais, deem graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, ações de graças, gratidão cura pessoas. Tem pessoas que, se está na fila de um banco e aconteceu alguma coisa que está atrasada, ela começa a murmurar. Deixa eu te contar um segredo. Em tudo dai graças. Você não sabe porque Deus te parou dentro daquele banco, te livrando de algum acidente lá fora, ou permitindo que você conheça alguém que você vai ministrar Jesus. Nada acontece na vida do crente por acaso, nada. Aprenda a ser agradecido em tudo. Em tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas, irmã Elizabeth, até esse Covid, até. Sabe por quê? Igrejas foram fechadas. Mas, pastor, isso não é de Deus. É. Acredita? Isso é o diabo fechando igrejas, não é não, bem. É Jesus falando, eu cansei do culto morto de vocês, que vocês faziam shows, era para agradar o coração de vocês. Vocês não me deixavam mandar na minha casa. Vocês faziam tudo do jeito de vocês. Esse lugar virou um lugar de ganhar dinheiro, de enriquecer líderes, de enriquecer pessoas. E vocês estavam... Sabe por que Deus está permitindo todo mundo usar máscara? É Deus trazendo para a realidade o que estava em oculto, todos nós usando máscara. Máscara de bonzinhos, máscara de crentes, máscara de pessoas boas, de casamentos mascarados. E o Senhor está falando, agora vocês usam máscara de verdade. Porque agora vocês não precisam fingir para a irmã que você não está gostando dela, porque ela não está vendo nada em você, só o olho, não tem nem jeito de saber se você está rindo, se está chorando, se está com ódio. Isso foi permissão do Senhor. Esse aquartelamento, permissão do Senhor. Permissão do Senhor. Ficarmos juntos em casa, permissão do Senhor. Para nos mostrar o quão nós estávamos longe do Senhor, que a gente não se tolera, que a gente não se amava de verdade, que nós não suportamos quando temos que conviver todos juntos. O Senhor está dizendo aqui, olha o que o Senhor diz, sempre deem graças a Deus por tudo, até pelo Covid que está matando pessoas. Eu fico triste pelas pessoas que estão morrendo, claro que eu fico. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus está tirando vantagem para nos salvar de nós mesmas. Deus está nos dando a chance de nos reposicionarmos. Isso aqui, ó, estava guardado, empoeirado. As pessoas nem usavam mais. Estavam usando, era o Facebook, usando as coisas, usando o tablet, ligando o celular, não queria nem carregar a Bíblia mais. E o Senhor está dizendo a nós agora, olha, em tudo deem graças, por tudo, ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te dou graças por tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento, porque o Senhor está me salvando de mim mesma. Nós estávamos virando monstros, irmãos, dentro da casa do Senhor, um monstro da frieza, um monstro Frozen. Pode chamar nós de Frozen, uma geração Frozen, gelada, cheia de gelo espiritual por todos os lados. A geração Frozen, a geração que está, tudo que toca fica gelado.
Nós não conseguimos mais incendiar nada no nome do Senhor. O Senhor está nos dando o privilégio de estudarmos juntos a sua palavra. E Paulo começa dizendo: enchei-vos do Espírito, ore os salmos, canta hinos espirituais, cante outros tipos de hino, louve ao Senhor de coração e sejam agradecidos em tudo. Vai anotando no seu caderninho. Quantas fases? Encher do Espírito, ler os salmos, cantar hino, cânticos espirituais e, por último, dar graças a Deus em tudo. Vamos escrevendo no nosso caderno. Tarefinha do dia. Começar na hora que você levantar de manhã, abra a sua janela e: Senhor, eu te dou graças por ter nascido mulher. Nunca esqueça de agradecer o Senhor por ser mulher. Feminina, não feminista. Que a mulher feminista, ela destrói o chamado de Deus. E a feminina deixa Deus agir, trazer para a terra, sobre a vida dela, o projeto original celestial que precisa ser desempenhado. Agradeça a Deus por ser mulher, por Deus confiar em você uma tarefa tão especial que é manter uma casa de pé. Uau! Isso não tem preço. E aí, ele continua. Não é que ele mude de assunto. Mesmo no enchimento do Espírito, ele diz assim: honrem a Cristo pela submissão que vocês têm uns aos outros. Submissão, sob uma missão. Meu líder está aqui, líder em Jesus Cristo. Não vamos batendo continência para tudo que está errado. Se eu estou debaixo de uma liderança que está saindo fora da palavra, nananina não. Aqui não, fora da palavra não me sujeito. Me sujeito ao irmãozinho mais simples, que nem fala o português direito, desde que ele não saia da presença do Senhor e da palavra viva. Não adianta você fazer parte de uma mega igreja se você está sendo consumida por doutrinas erradas. E o que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Fiquei estupefata essa semana de ver um líder vendendo sementinhas, grãozinhos por R$1.000 para curar o coronavírus. O sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que estamos debaixo da graça. Fosse no tempo do Velho Testamento, estava fulminado e morto. Precisamos estar alinhados com a presença do Senhor. E ele diz: honrem a Cristo através da submissão que vocês têm uns aos outros. Não submissão cega, que não presta atenção em um líder que está errando. E ele não muda de assunto. Ele diz: e vocês, esposas, enchendo do Espírito, salmodiando, cantando cânticos e hinos espirituais, dando ações de graça, estando sob uma missão de um líder, e vocês, esposa, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. E aí é que pega para muitas mulheres. Isso é um tema polêmico, que as mulheres acham que por que eu tenho que sujeitar ao meu marido? Porque ela não entende que esse sujeitar, vamos parar aqui e dar um break nessa palavra, que muitas mulheres hoje vai sair dessa live melhorada e com uma visão celestial do que é uma missão. Quando Deus criou o homem, ele o criou do pó da terra. Quando Deus criou a mulher, ele fez o homem dormir, tirou dele uma costela, então um osso, sangue e carne tinha naquele osso. Porque as mulheres precisavam de ser fabricadas de algo tão potente,
Não é que os homens, eu estou desmerecendo os homens, mas para o plano de Deus, o homem era a criação, o cabeça da criação. E Deus diz: vou lhe fazer uma ajudadora idônea, uma adjutora. E os rabinos, os sábios de Israel, eles explicam essa palavra assim, que Hashem, o Senhor, tinha o propósito de ver que o homem não daria conta de ficar só, e que ele, como cabeça, tendo tanto plano de Deus dentro dele, um projeto tão fantástico, ele só poderia cumprir com uma ajuda idônea que ia descer do alto do Senhor, e que ela precisaria ser tão forte que ela não podia ser feita do barro. Ela teria que ser feita de osso, de carne e de sangue. 3 coisas que o Senhor usou para fazer a mulher. A fortaleza que uma mulher tem. Nós não somos sexo frágil de jeito nenhum. A mulher é vaso frágil. Nós somos frágeis naquela conduta que precisamos de ser coberta, da gente pensar: eu estou protegida por meu marido. Eu sou uma mulher que o meu marido provê tudo o que eu preciso e ele é aquele homem que me protege, é como um escudo protetor que está em volta de mim, cuidando para que tudo me vá bem e que nada de ruim me aconteça. Então, Deus criou o homem e colocou um plano sobre ele, um projeto, e criou a mulher com um outro projeto. Quando eu saio da postura desse projeto original, de ser ajudadora idônea, os rabinos chamam a mulher de sócias de Deus, uma sociedade para criar uma humanidade, para ela manter essa casa de pé, já que o homem é o cabeça, e essa mulher teria que manter essa cabeça de pé, sendo coluna. Então, o homem é o cabeça, sobre os ombros dele está a responsabilidade de ser o provedor de uma casa, a coroa da criação, e sobre ele é um cabeça, e sobre ele que é cabeça está Cristo que é cabeça. Então, há um processo. Essa casa tem fundamentos, alicerce, colunas e teto. Se eu mover qualquer um, se você mover a coluna que está aqui, a minha casa vai desmoronar. Então, tudo na casa pode ser movido. Os móveis, eu posso tirar os móveis de lugar, eu posso fazer uma nova decoração, eu posso trocar o telhado, movimentar o telhado, mas eu não posso mover a coluna de lugar. A coluna, ela é imovível, se é que existe essa palavra. Nunca pode ser removida do lugar. Eu não posso sair da minha postura de mulher. Então, Paulo está dizendo: quando vocês são cheios do Espírito, cantam salmos, cânticos e hinos espirituais, vocês dão graças a Deus. Agora tem um porém. Tem algo que para a vida de vocês ficarem totalmente sustentadas na presença de Deus, vocês, esposa, devem ser submissas à orientação dos vossos maridos. E aqui pega porque o capeta da insubmissão através das feministas vem minando a cabeça. As mulheres hoje não querem nem ouvir falar essa palavra, porque submissão para elas e para os homens também, eu estou falando isso para os homens, que pensa, a Bíblia diz para você ser submissa, eu estou mandando fazer, você vai fazer. E não é esse o plano e não é essa a palavra. Submissão, aquela que está sob uma missão.
Essa palavra que foi usada, Paulo usou ela para um comandante que dá uma ordem para o soldado que é subordinado a ele. Está debaixo de uma missão. Tanto que quando um capitão dá uma palavra, o soldado diz, pronto para a missão. Porque é uma missão. Então nós estamos sob uma missão, debaixo de uma palavra missionária, apostólica. Qual que é apostólica, irmã Elizabeth? Não é esse título que todo mundo está usando, que hoje virou moda todo mundo ser apóstolo. Não é disso. Apóstolos quer dizer enviado com uma missão. Missionários. Então, quando Deus nos fez e nos colocou do lado do nosso marido, estamos sob uma missão. Qual é a nossa missão? Ser ajudadora, adjutora, idônea. O que é ajudar? Ombrear, colocar de pé, não deixar que desfaleça ou que caia. Olha que coisa fantástica. Você não manda em mim. Bem, não se trata de mandar. Essa palavra tanto é para o homem como é para a mulher hoje. Não se trata de que um está aqui e que a mulher está aqui abaixo. Não. Nós estamos aqui, ele tem uma missão e eu tenho outra missão. Se eu quiser estar por cima do meu marido, eu já virei uma demônia. O espírito de Jezabel já me engoliu, porque Deus não me chamou para mim estar mandando no meu marido. E quando a gente vive essa palavra, é tão tremendo, que aqui em casa, nunca precisei falar para o Valdemar, eu mando nessa casa. E ele nunca falou para mim, eu mando, eu sou o macho, eu sou o homem. Quais que é o ômega, né? Não, eu sou o homem, pronto e acabou. Não existe isso. Aqui em casa nunca teve essa competição. Porque eu entendi, desde o primeiro momento que Jesus falou para mim, que o meu marido estava dando dinheiro para mim, era eu que manipulava, que fazia tudo, e Jesus falou para mim, entrega. Eu te chamei para ajudar e não para controlar a administração do dinheiro, e você sabe que ele é um homem calmo, sereno e tranquilo, e você está se achando que porque ele é um homem manso, que você pode tripudiar em cima dele, dar ordem, pronto, e acabou, e ser Margaret Thatcher em cima dele. E o Senhor disse, não. Ele é o seu marido. Ainda que você é forte, você sabe que você pode dominá-lo, porque ele te ama muito. Ele é apaixonado. Ele é meigo, ele é delicado, sabe? Você pode, que você é uma mulher forte, você é persuasiva, você pode fazer tudo isso, mas você não vai fazer. Porque o dia que você passar por cima da autoridade do seu marido, o ministério que eu te dei, o chamado que eu te dei, para trabalhar com as mulheres e com a oração, fechou, encerrou, acabou. Porque você está passando por cima de um princípio que eu criei na eternidade. Toda mulher que na casa dela, sabe como eu sei que é a mulher que manda naquela casa? Quem fica com o controle de televisão na mão é o que manda. Sabe aquela pessoa que ninguém pode, o marido senta lá e ela fica. Não, esse não, esse não. Eu, graças a Deus, tem anos que não tô nem beirando ali. Meu marido, quando ele entra dentro de casa, eu posso estar com o celular fazendo a melhor coisa. Eu desligo na hora. Porque a atenção, a hora que ele põe a mão na maçaneta, eu apago o celular. Estou no computador, afasto o computador. Oi. Tô com um monte de coisas. Porque o meu marido chegou. E não tem nada mais que pode ser mais importante do que eu recebê-lo agora. Só na hora que ele tá olhando as coisas dele também, tá caladinho, quietinho, eu pego o meu, tudo bem aí? Tudo bem, eu vou dar uma olhadinha no meu celular também, tá?
Eu fico estudando aqui, ele fica ali. Sabe por quê? O dia que você perder o respeito pelo seu marido, seu ministério, encerrou na terra e nas regiões celestiais. Toda mulher que diz, quem é você para mandar em mim? E sabe, tem mulher, pasme, líder de oração, irmã Elizabeth, o Senhor falou para mim que vai me dar outro marido, porque esse marido, ele não está conforme o meu chamado. Qual é o seu chamado, irmã? Está dirigindo uma congregação. E ele não tem essa visão. Jesus me falou que vai matar esse marido, me dar um homem ungido para fazer a obra comigo. Bem, esse Jesus seu, ele é um anticristo, um falso Cristo, que o meu Jesus jamais falaria isso. Mulheres fazendo campanha de oração para Deus matar o marido, porque para dar outro que ela possa controlar. Pasme, você está debaixo de uma missão que não é qualquer missão, é segurar o teto. Esse marido, irmã, mas ele não é crente. Ah, você era crente e você sabia? Você sabia? Gente, pessoal ligando na hora da live, meu Deus. O pior que não sai, meu pai. Não saiu. Deve ser alguém que não sabe. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Estejam, vocês, esposa, devem ser submissas à orientação dos seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Hã? Você diz sim para Jesus e não pode dizer sim para o seu marido? Você está debaixo de uma missão celestial, de um projeto celestial. Se você sair debaixo desse projeto, quem falou que você pode dirigir uma igreja sem que o seu marido esteja junto com você? Ah, ele não tem chamado, mas eu tenho. É bem, Deus sabia o marido que ele te deu. Com que autoridade você está se levantando para tentar ganhar família se a sua família está sendo destruída? Sob uma missão, você está aqui sob uma missão. E a sua missão é segurar esse homem de pé. Mas ele não é crente, irmã Elizabeth. Então, se você casou com ele, você não era crente nele, você aceitou Jesus, a Bíblia diz assim: se você é crente, o seu marido não é, mas ele consente em habitar com você, sendo crente, siga crendo no Senhor e deixe que ele será santificado através da sua vida e o Senhor fará a obra. Não é você com a sua mão, não é você com as suas palavras duras acusando ele que ele vai para o inferno. Viva Jesus de tal maneira que você atraia ele para esse Jesus. O marido não é crente e a mulher não é, da mesma forma. Vocês estão me entendendo? As mulheres sejam submissas do mesmo modo como se submetem ao Senhor, porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como Jesus lidera a igreja, Deus colocou o marido para liderar você. Quando você se rebelia contra a autoridade do seu marido, a orientação dele dentro da sua casa, você está se levantando contra o próprio Senhor. E diz: sejam submissas ao marido no Senhor. Agora vem um outro lado que nós queremos trabalhar nesse dia.
Então eu sou obrigada a fazer com meu marido tudo o que ele quer? Porque está falando que eu tenho que ser sujeita a ele? Toda coisa tem um limite. Se o seu marido te chamar para assaltar, é claro que você não vai. Se o seu marido te chamar para matar uma pessoa, é claro que você não vai. É quando ele te lidera no Senhor. Porque logo em seguida diz assim. Olha o versículo que vem em seguida. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela, para fazê-la santa, purificada pelo lavar da água e mediante a palavra. Então, tem alguns quesitos. Eu me submeto a um marido que me ama como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, é um outro tipo de submissão. Você acha que Deus está pedindo submissão só a você? Não. Eu me submeto à orientação do meu marido e meu marido se submete ao nível de me amar, de cuidar de mim, como Cristo se entregou à igreja, para fazê-la santa, purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga. Então, o papel do marido é não me deixar ser manchada. O papel do marido é se entregar por mim como Cristo se entregou para a igreja. A mulher tem um desempenho, o marido tem outro desempenho. Então, não é só a mulher aqui, é porque muitas pessoas em cultos de doutrina, e eu já ouvi muito, os líderes falando para as mulheres se sujeitar aos maridos. E ponto. Ficava só nisso. Mulheres, sede submissas ao marido como no Senhor. E ponto final. Parava por ali. Parava. Só que Paulo continua. Ele começa no encheios do Espírito, dá um tipo de culto que nós deveríamos desempenhar dentro de casa. Notem que não havia igrejas naquela época. Não havia igrejas, não havia catedrais, não havia megas templos. Ele está dirigindo a palavra, uma carta, às igrejas. Igrejas quer dizer congregações que frequentavam as casas que estavam espalhadas. Essas cartas eram lidas de casa em casa. E essa foi dirigida a Éfeso. Então, por que Paulo está escrevendo aos Éfesos, ao povo de Efésios, essa carta? Certamente porque havia um tipo de mulheres que não se sujeitavam aos maridos. E Paulo está dizendo, olha, o culto que nós prestamos a Deus, ele tem quesitos para ser preenchidos. As irmãs estão me entendendo? Culto não é você pôr a sua melhor roupa no domingo, botar o seu salto, fazer sua maquiagem, se empencar de joias e desfilar na casa do Senhor, porque o seu pastor está vendo que você está lá. Então é como se você fosse bater ponto. Ou então, se você não for, Deus fica triste com você. E durante a semana, se você precisar de alguma coisa, ele não vai te ajudar porque ele não te viu no culto de domingo. Não funciona assim. Não funciona assim. Aqui, Paulo está escrevendo às igrejas que estavam nas casas e elas precisavam passar por esse processo de quesitos, enchimento do Espírito Santo com todas essas coisas abaixo.
E aí lá vem a palavra. E os maridos? Qual é o papel do marido? O papel do marido é amar a sua esposa. Será por que Deus não mandou a mulher amar e mandou o marido amar? Porque nós amamos por natureza. Nós amamos de qualquer maneira, nós amamos. Porque no nosso software, dentro do nosso coração, nós já amamos por natureza. E aí diz, a fim de que pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. Olha, qual é mais difícil? Eu me sujeitar ao meu marido. Olha quantas ordens vêm ao marido. Ama, como Jesus se entregou por ela, para que ela seja santa. O papel do marido é criar uma atmosfera dentro de casa para que a mulher seja mais santa do que pode acontecer. E agora, Oxalá tem pelo menos uns 200 homens assistindo a live. E se não tiver agora, manda essa live para alguns homens depois, para eles escutarem essa palavra. Porque depois também vai vir lives para os homens. Quando você estuda a cultura hebraica e você estuda com um judeu, os seus olhos se abrem. Judeu, tô falando judeu convertido a Yeshua HaMashiach, tá? Aqueles que conhecem o Novo Testamento, conhecem o Velho, e o Novo é de uma maneira tão tremenda que você nem calcula. E essa palavra aqui, olha como o rabino ensina ela. É inconcebível na vida do homem judeu que a mulher precise realizar qualquer coisa para manter a casa. Não raríssimas exceções um judeu preguiçoso. O judeu, ele levanta cedo, ele vai para o trabalho, porque ele sabe que é do projeto de Deus que ele seja o provedor da casa. Que a mulher tenha o cartãozinho para ir no shopping depois, mas que ele provê essa mulher de uma maneira poderosa em Deus. Você acha que na cultura hebreia são as mulheres que carregam o fardo da oração dentro de casa? Igual a nossa cultura no Brasil, 90% dos membros que estão dentro da igreja são mulheres? Não bem. O judeu, ele levanta cedo, ele sabe qual é a coisa que ele tem que fazer lá fora para prover essa mulher santa, essa coluna que Deus pôs dentro da casa dele, que ela não pode ser tratada de qualquer jeito e que nada pode faltar para ela. Ele levanta cedo com a incumbência, não é nem tanto de agradar a mulher, mas de não desagradar a Hashem, que o criou com esse propósito. E ele faz uma oração antes de sair, agradecendo a Deus pelo trabalho que Deus deu a ele e por essa esposa que o Senhor me deu, que está ficando aqui, que o Senhor a cuide, a abençoe, que ela seja iluminada em todas as coisas que ela precisar para viver esse dia com os nossos filhos. Então aquele homem sai de dentro da casa, liberando uma unção profética. A mulher não fica descoberta. Quando ele sai de casa, todo judeu ora, dando a bênção sobre a cabeça dessa esposa. A beija e vai para fora. E ela sabe que ela tem que orar para que Deus cuide dele e guarde ele em todas as coisas.
para fazê-la santa, purificada pelo lavar da água, mediante a palavra. Não são as mulheres judias que ficam o dia todo estudando Bíblia, são os homens. Eles é que se incumbem de trazer a palavra para dentro de casa. Os homens no Brasil precisam ser sacudidos. Porque a incumbência de ler Bíblia, de orar pela casa, de trazer o projeto de Deus para dentro de uma casa, não está sobre os ombros da mulher, mas sobre os ombros dos homens. Mas porque eles se omitiram, as mulheres assumiram. E muitas assumiram de maneira jezabélica. Já que ficou uma lacuna, eu vou preenchê-la, mas vou preenchê-la do meu modo. Vê como o inimigo vai entrando e penetrando e minando as famílias. Vê como quando eu saio da legalidade, eu saio do projeto original de Deus, o diabo me faz assumir uma postura que não me corresponde. E eu estando numa postura que não me corresponde, eu viro presa fácil para o diabo. Se o marido não assume, ele me obriga a assumir para que a palavra de Deus não saia de dentro de casa. Mas ele vai pagar um preço grande diante do Senhor. E aí vem outra palavra que o diabo tem usado muito. Os homens na cama, vou falar agora abertamente, tomara que não tenha jovens, muitos jovenzinhos ali. Se tiver, com licença, porque eu vou falar algo sério. Algumas mulheres têm me escrito e perguntado assim: irmã Elizabeth, eu sou casada há tantos anos, 20, 30, 15 anos, 10, 5, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Vale tudo dentro do quarto? Porque os pastores estão me ensinando que sim. Eu disse, vale tudo dentro do quarto. Mas prepare-se para ficar de fora da terra prometida. Porque lá os impuros não entram. Os sodomitas, sexo anal, não entra. E aí agora, sexo oral. O meu marido só gosta de sexo oral. Eles gostam de um monte de coisas. E os maridos no Senhor, que o Senhor está mandando nos sujeitar, ele se entrega pela mulher. Ele protege essa mulher, como Cristo se entregou pela igreja. Para quê? Para fazê-la santa, purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Os maridos não é para nos usar como prostitutas. Marido, nós nos sujeitamos a um homem que não vem nos usar como objeto sexual das suas luxúrias. Então eu não posso me sujeitar, porque a Bíblia manda eu me sujeitar no Senhor, não quando ele te desonra, quando ele tira a sua santificação, quando ele tira a sua pureza diante do Senhor, não se sujeite. Sexo anal então não pode? Não pode, é sodomia, os sodomitas ficarão de fora do reino de Deus. Sexo oral é pecado? É pecado, é imundícia. É impureza sexual. Você está me entendendo? E diz, a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. Olha o papel do marido. Mandou a gente só se sujeitar. Fica debaixo da orientação do seu marido no Senhor. Quando ele sai fora do Senhor, bem sai fora. Chama ele e fala, meu amor, eu amo você. Você não imagina como eu te amo. Te amo tanto que eu quis me casar com você para passar o resto dos meus dias com você. Mas não é para ser usada de maneira errada que venha ferir o coração de Deus. Eu quero te dar prazer da maneira correta em Deus.
O que você está fazendo? Pega essa palavra e mostra para ele. Você está desonrando o papel que Deus te deu, que é cuidar de mim, para me fazer ficar mais santa, mais pura, pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que você me apresente diante de Deus naquele dia, como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer defeito, mas sim santa, sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, no qual todos nós somos membros. Percebeu? Você percebeu o que Deus está falando conosco? Por essa razão, um homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isso é um mistério. Olha como Paulo chama isso. Chama isso de mistério. Mistério. Chama isso de mistério. Mistério é algo que está oculto. E Paulo diz, se vocês, maridos, fizerem isso, eu não sei por que prega só para a gente ser submissa. Você teria dificuldade de submeter a um homem que cumpriria esse papel aqui? Te amar, cuidar, proteger, fazer você ficar mais santa, mais pura, sem contaminação. Então o papel do homem não é trazer contaminação para dentro de casa. O papel do homem é fazer com que uma atmosfera seja criada dentro da sua casa, a fim de que a glória de Deus possa se manifestar. Essa é a palavra do Senhor. E aqui diz, por essa razão que o homem deixa a sua família. Eu sei que isso é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer, um homem, aí ele repete. Se não ficou bem claro, diz o apóstolo Paulo, ele queria dizer o seguinte, se depois de tudo que eu falei não ficou claro, vou dizer-lhes outra vez, um homem deve amar sua esposa como a si próprio e a esposa deve respeitar o marido. Respeitar é reverenciar, é cuidar, é não sobrepor a ele, é não envergonhá-lo com as suas atitudes diante das pessoas, é não menosprezá-lo como homem, é não tirar a masculinidade dele com palavras, com atitudes, com chocarrices, com piadas e expondo ele a ridículo. Isso é respeitar o marido. Amados, se a igreja tivesse vivendo isso, se os crentes estivessem literalmente vivendo isso, eu me lembro uma vez que eu tive um sonho, deve ter uns quase 20 anos que eu tive esse sonho. Eu estava na Avenida Anhanguera e eu estava andando, quando eu entrava num restaurante, eu queria pedir uma comida e vinha um garçom e o senhor falava, cuidado, ele não é gente, ele é demônio. E quando ele me via, ele viu que foi descoberto e se mandava. E eu via demônios travestidos de pessoas ali na Avenida Anhanguera, aí em Goiânia. E eu escutei um falando para o outro assim, você encontrou ela, você não conseguiu fazer nada contra ela? É como se eu estivesse atrás de uma parede escutando os dois demônios conversando. E ele disse assim, não tem como atacá-la. E o outro diz, por que não tem? Porque ela respeita o marido dela. Ela obedece o marido dela.
ela honra ele, não tem como eu atacá-la. Eu acordei estremecida com essa palavra. Então, quando eu desonro com palavras, com atitudes, com trejeitos, às vezes você não fala nada, mas você faz assim, ó. Ai, você revira os olhos assim. Bem, você não sabe quantas informações a gente passa por por um olhar, por um jeito. E o inimigo, ele é mestre em fazer essas leituras que nós passamos através de gestos. Então, nessa tarde, encerrando esse capítulo 5. E isso vai longe, isso aqui eu estou dando uma pinceladazinha, isso aqui a gente, em outras lives, nós vamos entrar em águas profundas, porque isso aqui é só uma pinceladazinha, para a gente passar para o capítulo 6, mas você pode, vai lá para o Google, põe aí o que é submissão, o que é sujeição, o que é submeter, lê a parte do marido também, para depois vocês sentarem juntos, e deixe o Senhor falar na sua vida. Gostaria de fazer uma oração com você, que já estamos encerrando. Senhor, nós te pedimos perdão todas as vezes. Diga, Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu fui insubmissa, que eu não me sujeitei à orientação do meu marido e passei por cima da palavra dele. Não o deixei ser o macho da casa, o marido da casa, o senhor da casa. Que o Senhor diz que Sara chamava Abraão de meu senhor. Aquele que me domina, aquele que está comigo, aquele que me protege, aquele que cuida de mim. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que por palavras, por obras, por pensamentos, por atitudes, por palavras, nós deixamos o nosso marido envergonhado ou menos homem do que ele é. Perdoe todas as vezes que ultrapassamos o limite como mulher e assumimos uma postura que não nos corresponde. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, para que o Senhor realize em nós uma grande obra, a fim de que sejamos mulheres puras, transformadas, para serem usadas nesses últimos dias no meio do caos. Porque só uma mulher reposicionada e na postura santa do chamado santo do Senhor será capaz de lidar nessa geração no meio dessa escuridão. Protege cada uma, lava o coração de cada uma, lava as emoções de cada uma e traga cura em suas asas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, minha querida? Olha, que você possa entrar por essa noite cheia do Espírito. Rumine essa palavra, mastigue e compartilhe essa live com outros, para que outros também possam ficar sabendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. A Shalom que excede todo o entendimento para você e para sua casa. Até amanhã, às 10, no Aviva Mulher. Deus te abençoe.